Olá, meus amigos, mais uma vez eu venho aqui anunciar a poderosa palavra de Deus. Eu tenho uma mensagem muito especial para compartilhar com todos vocês. Não abandone o soldado ferido. Daqui a pouco você vai entender mais sobre essa mensagem. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, clique no sininho das notificações para você receber os avisos dos novos vídeos aqui no canal. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu joinha, seu comentário, seu pedido de oração, eu estarei orando por você. Vamos rodar a vinheta e entrar na mensagem: não abandone o seu amigo ferido. Há muitos feridos choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Muito bem, meus amigos, e hoje aqui na nossa meditação diária da Palavra de Deus, eu tenho uma mensagem muito especial para compartilhar com todos vocês. Eu meditava aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 30, que conta uma história de tragédia na vida de Davi. Davi havia ido para a batalha e havia ido ali para os seus trabalhos diários, e quando Davi volta para a sua cidade, cidade de Ziclag, a cidade havia sido saqueada e as pessoas que estavam ali foram sequestradas. As mulheres e as crianças que não foram junto com Davi para os trabalhos que Davi tinha, eles ficaram na cidade e foram sequestrados e a cidade foi saqueada e incendiada. Davi, então, reúne os seus homens e vai procurar a família dele, os bens que ele perdeu, vai procurar tudo aquilo que o inimigo havia roubado da sua cidade. E nessa ida, nessa caminhada, nessa procura, no meio do caminho, os homens de Davi encontram um homem caído, e é aqui que está baseada a nossa mensagem de hoje. Veja o que diz a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30, versículo de número 10 em diante, diz assim: E Davi os perseguiu, ele e os 400 homens, pois 200 homens ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, a qual trouxeram a Davi. E deram pão e comeu, e deram água para beber. Deram também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passa, e comeu. Então voltou o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: De quem és tu? E de onde és? E disse o moço: Sou servo de um homem amalequita, e o meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos queretitas, o lado de Judá, o lado do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclag. E disse-lhe Davi: Poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E disse: Por Deus, jura que não me matará, e nem me entregará na mão do meu senhor? E eu te guiarei essa tropa. E descendo, o guiou. E eis que estavam espalhados por toda a face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando, por todo aquele grande despojo que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Meus amigos, vamos entender aqui o seguinte: Davi encontra no meio do caminho um homem caído. Os homens de Davi trazem até Davi aquele homem que estava ferido, que estava doente, há 3 dias e 3 noites não havia comido e nem bebido. O que me chamou a atenção é que ele era servo dos amalequitas, e por ele ter adoecido, os amalequitas o abandonaram então no caminho para que ele morresse. É aqui que está o miolo da nossa mensagem, aqui que está a tônica da nossa mensagem. Não abandone o seu amigo, não abandone o seu companheiro, não abandone aquela pessoa que está com você na luta, na guerra. Se ela foi ferida, se ela adoeceu, se ela está com problemas, não abandone. Um dia desse eu ouvi um relato de uma pessoa que estava muito, mas muito decepcionada com o seu cônjuge, com o seu marido. Essa mulher jovem se casou e aí
Tempos depois, anos depois, essa mulher, ela adoeceu, ela teve um AVC e ela adoeceu e ficou acamada. E aí se tornou cadeirante, dependente de as pessoas colocarem na sua boca comida, porque ela perdeu boa parte dos movimentos e tudo. Então virou quase um vegetal. Ela conversava com dificuldade, mas ela havia perdido boa parte dos movimentos. O seu esposo, então, a deixou, se separou e foi embora, abandonando essa mulher à sua própria sorte. Se não são parentes, pessoas ali que ela contratou para poder ajudá-la no dia a dia, ela teria morrido de fome, de sede, seria abandonada. O companheiro dela a abandonou. O companheiro dela que havia dito lá diante do altar, olha, eu vou ser fiel até a morte. Na alegria, olha, lembra daqueles juramentos que as pessoas fazem na igreja? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na prosperidade e na dificuldade. Os votos matrimoniais foram feitos, uma aliança foi feita. E o amigo, o companheiro de guerra, de luta, foi ferido e foi abandonado. A moça estava ali muito decepcionada e com razão, porque o seu companheiro, que há muitos anos vivia com ela, era casada, tudo bonitinho, decidiu se separar porque a sua esposa ficou doente. E o argumento que ele usou foi muito forte. Ele disse, ela já não me servia mais como esposa. Em outras palavras, ele só estava com ela porque ele tinha dela algum benefício, seja material ou seja íntimo na sua vida de casado. Você entende a minha linguagem? Mas agora, como ela estava doente, ela já não servia mais como esposa. Então, ela deixou de ser útil para ele. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas fazem das outras como o papel higiênico. A pessoa pega o papel higiênico, é confortável, é cheiroso, usa e joga fora. Muitas pessoas, elas estão usando as pessoas e amando as coisas. É isso mesmo. Elas estão usando as pessoas e amando as coisas. E esse não é um princípio bíblico, não é um princípio cristão. Você vê aqui que os amalequitas abandonaram aquele homem, por quê? Porque ele estava doente. Ele próprio aqui disse, aqui no versículo de número 13, então Davi lhe disse, de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio, sou servo de um homem amalequita. E meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Ele adoeceu e o seu senhor não cuidou dele. O seu senhor o abandonou à própria sorte para que ali no meio do caminho ele morresse. Mas apareceu Davi com o seu grupo e o seu grupo socorreu aquele homem. Então fica uma pergunta, nós somos amalequitas ou somos israelitas? Nós somos do inimigo ou somos do povo de Deus? Não abandone o seu companheiro, não abandone o seu amigo. Às vezes o seu cônjuge está doente, não abandone. Às vezes o seu cônjuge tem um problema de vícios, não abandone. Às vezes o seu cônjuge tem um problema sério de saúde, não abandone. Às vezes ele é viciado em bebida alcoólica, no jogo, e a pessoa diz, olha, eu não aguento mais essa situação. O seu familiar, ele está doente. O seu companheiro está doente. Às vezes você tem um funcionário na empresa, eu vou mandar esse funcionário embora porque ele não presta, porque ele não vale nada, ele não gosta de trabalhar, é um vagabundo, é um miserável, ele não rende nada, vou mandar embora e vou colocar outro. Você está fazendo igual os amalequitas fizeram com aquele homem. O homem adoeceu e foi jogado na lata do lixo. Não faça das pessoas como os amalequitas fizeram com esse servo. Ele era servo, ele tinha dado muitas vitórias para o exército dos amalequitas, mas agora que adoeceu, já não era mais útil e foi descartado como um pedaço de coisa qualquer, um lixo que foi jogado à beira do caminho. Um dos princípios do cristianismo é amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. O Senhor Jesus, ele conta na parábola do bom samaritano que um homem havia sido deixado no caminho ferido, passou um sacerdote, passou um levita e não se incomodou com aquele problema daquele homem. Mas um samaritano que ia de viagem
Passa, cuida daquele homem, trata dele e trata as feridas. Por isso a mensagem, meus amigos de hoje, você não deve abandonar, deixar de lado o seu amigo ferido. Ore, abençoe, veja quem está próximo a você. Às vezes o seu amigo ferido é o seu filho, a sua filha, um familiar seu. Essa pessoa está caída. Não descarte essa pessoa como um pedaço de coisa velha e jogue no lixo, não. Você tem que amar, é um princípio bíblico, são bases bíblicas. Se as coisas básicas nós não conseguimos praticar, quanto mais as mais complicadas. Então, um dos princípios bíblicos, não abandone o seu amigo ferido. Vamos ler mais uma vez aqui, olha que interessante esse versículo que eu estou meditando aqui com vocês. Então Davi lhe disse, de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio, sou servo de um homem amalequita e o meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Que forte. Nós invadimos o lado sul dos queretitas, de Judá, e o lado de Calebe, de sul de Calebe, pusemos fogo a Ziclag. Quer dizer, era um guerreiro. Ele já tinha participado de várias investidas, de várias guerras, e tinha vencido, mas agora estava doente. O seu companheiro, a sua esposa, o seu marido, o funcionário da sua empresa, o seu filho, a sua filha, às vezes está com um problema. Ele tem um problema de drogas, ele tem um problema de vício, ele é alcoólatra, ele entrou para a droga, para maconha, para cocaína, ele não presta, essa pessoa não presta, não tem uma... Não, ele está caído, ele está doente. E a hora de você oferecer o pão, você oferecer a água, foi o que os servos de Davi fizeram. Ofereceram o pão, ofereceram a água, eles abençoaram aquele homem, e aquele homem caído foi a chave da vitória para Davi. Foi ele quem deu o endereço. Olha, os amalequitas estão assim, 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 em tal lugar, seguindo por esse caminho, vocês vão encontrar. Esse homem caído foi a chave da bênção para Davi. Às vezes, quando você ajuda alguém, abençoa alguém, ora por alguém, intercede por alguém, estende a mão para abençoar alguém, você será abençoado. Diz a Bíblia em Gálatas que tudo que o homem semear, ele vai colher. Por isso, seja menos crítico, seja uma pessoa que observa a palavra de Deus. Olhe para a palavra de Deus. Uma das bases do Evangelho é o amor. Disse Jesus, para a gente fechar aqui, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Faça isso. Não abandone o seu amigo caído. Pode ser o seu esposo, esposa, filho, um funcionário da sua empresa, alguém que está próximo de você. Ele é o seu próximo. Ame o seu próximo como a você mesmo e Deus irá te recompensar. Eu queria orar com todos vocês agora. Vamos pedir a Deus uma bênção sobre você e sobre a sua família. Querido Pai, eu oro por todos. Peço que essa pessoa que está doente, enferma, se levante, tome posse da bênção. Esse que está aí doente, acamado, que o Senhor venha levantar e curar essa pessoa. Repreendo todo mal nessa vida e digo, espírito de doença e enfermidade sai. Espírito de tristeza vai embora e que a bênção de Deus esteja sobre todos, em nome de Jesus e amém. Amém? Meus amigos, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com os seus amigos, copie o link aí do vídeo no YouTube, mande aí para os seus amigos no WhatsApp, mande para os seus contatos, vamos fazer essa mensagem chegar a muitas pessoas. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.